Boa noite, o pessoal está entrando aí na live para acompanhar exercícios. Boa noite, Carol. Boa noite, Duelis. Boa noite, Isa, Ellen. Bom, para quem não sabe, meu nome é Renato, eu sou advogado, sou professor. E essa live ela vai funcionar para quê? Ela é especialmente para os meus alunos de Ribeirão Preto, Iturriava, São Joaquim e todos também demais que querem acompanhar para a gente poder trabalhar exercícios específicos da primeira fase da OAB. Então, justamente para a gente estudar algumas resoluções de exercício. Vamos aguardar aí algum tempinho para entrar mais um pessoal e a gente já começa. Indico para quem for possível, deixem aí a CLT de vocês bem perto, tá? E também baixem aí o último exame da OAB. Boa noite, Maísa, tudo bem? Maísa, Carol, vocês não precisam assistir isso não, hein? Vocês já vão virar advogadas. Então já baixe lá no site da OAB o último exame, o 26, que a gente vai corrigir as questões dele. Se ficar alguma coisa muito tarde e estourar 1 hora, aí a gente continua numa próxima. O intuito aqui vai ser de manter lives constantes, tá? Boa noite, Indianara, tudo bem? Pessoal, quem estiver gostando, clica no coraçãozinho lá para bombar o coraçãozinho, hein? Se tiverem dúvida também, já coloquem aí as dúvidas de vocês. Hoje a gente vai falar só de trabalho e processo do trabalho. Vou corrigir os exercícios, mas também auxiliar um pouco, fazendo uma revisão bem rápida sobre o tema. Com relação ao... Boa noite, Fei Didier, tudo bem? Com relação ao som, pessoal, tá tudo certo? Deem um joinha aí se tiver tudo bem o som, se precisar de alterar, se alguém não estiver escutando, escrevam aí e é isso aí, ó, bomba o coração aí. Quem tiver amigo, tá? Quiser divulgar a nossa página, nossa live, fiquem à vontade. A Indianara disse que o som tá baixo, dá uma aumentada aí porque a esposa já tá dormindo aqui, hein, pessoal? Não posso gritar. Quem for chegando, vai se acomodando aí. Quem tiver CLT, abram a CLT e baixem lá. Nós vamos começar a estudar, então, as questões. Aqui a prova que eu peguei foi a prova branca, tá bom? Pessoal, peguei a prova branca para a gente poder fazer os exercícios. A primeira questão de trabalho da OAB é a questão 71. E ela vai falar assim, ó. Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, trabalha em regime de escala 24/72. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança em joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar 3 dias por semana. Não pode se fazer substituir por ninguém. Recebe remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado. Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente-geral da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada pela joalheria. Diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da jurisprudência consolidada do TST, assinale a alternativa correta. O que está acontecendo então aqui no exercício? Gente, o exercício queria saber de vocês, isso aí, ó, tô vendo o coraçãozinho lá, pessoal, bombando. O exercício queria saber justamente se existe a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício
de policial militar. Para quem não sabe, no âmbito administrativo, o policial militar ele não pode trabalhar, certo? Um policial militar ele está vedado trabalhar de forma privada. Ele pode trabalhar só na corporação da Polícia Militar. Mas e se ele vier a trabalhar e cumprir com todos os requisitos lá do vínculo de emprego? Posso anotar a carteira de policial? Ele pode entrar com processo? Era isso que a questão queria saber. Quem estiver anotando, aonde que está falando isso? Aonde que a questão vai ser respondida? Está lá na súmula 368 do TST. Pessoal, direito do trabalho e processo do trabalho são cobradas muitas súmulas. Você sabe bem, né, Carol? Estudou bastante aí para a segunda fase, súmula e OJ do TST. Então, lá na súmula 368 do TST está dizendo que é possível o reconhecimento do vínculo empregatício entre o policial militar e a instituição privada. Só que, o que é importante lembrar? É importante lembrar que precisam estar presentes todos os requisitos do vínculo empregatício. Se você tiver com papel e caneta, anote aí o nosso SHOP, que são os 4 requisitos: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Cumpriu com esses 4 requisitos, ainda que for policial militar, vai ter que anotar a carteira, tá bom? Ele vai ser punido administrativamente, mas isso não vai cair na sua OAB. O que ela queria saber era justamente se existe a possibilidade de anotar a CTPS do policial militar. Não dá tempo de eu ficar lendo todas as respostas, mas aonde que está? A resposta era justamente a alternativa A, tá? Então, resposta, texto integral da súmula, súmula 368. Só lembrem que é preciso que o policial militar cumpra com todos os requisitos do vínculo empregatício. Agora vamos para outra questão, pessoal, questão 72. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a metalúrgica Multiforte Ltda pretende suspender sua produção por 1 mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria Metalúrgica contratou você para... contratou você para, como advogado, buscar a solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável aos interesses dos empregados. Essa questão aqui, galera, ela é uma questão típica que a OAB faz para o aluno errar, tá? Porque ela conta uma história e pergunta outra coisa. Já deixo claro para vocês, a primeira vez que eu vi essa questão, que o professor Gilber me passou a prova rapidamente por meio de uma foto, eu até pensei em colocar uma outra alternativa, mas analisando muito bem, aí eu vi o que ela estava perguntando. Qual que é o problema dessa questão? O problema dessa questão, ela fala que a empresa está passando por uma crise financeira, certo? E quer suspender a produção. Então, você foi contratado como advogado da empresa. Você foi contratado como advogado da empresa. Mas olha a última linha, o que ela vai falar. Assinale a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável aos interesses do empregado, dos empregados. Então, por mais que você foi contratado pela empresa, era necessário você ter conhecimento de que os empregados precisavam receber uma remuneração. Isso seria mais favorável para ele. Ah, Renato, mas qual instituto que eu preciso saber disso? Aqui nós não temos texto de lei. A gente precisa entender a diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Se você está anotando aí, na interrupção vai existir o pagamento, certo? De salário e etc. Agora, na suspensão, nós não teremos pagamento de salário. E o exemplo típico de interrupção do contrato de trabalho é justamente as férias. Por quê? O empregado fica 30 dias sem trabalhar, mas recebe o valor desses 30 dias. Então, o exemplo típico de interrupção do contrato de trabalho. Já se nós considerarmos algum tipo de suspensão, não vai haver trabalho durante o período de suspensão do contrato, mas também não teremos aí o pagamento de nenhum tipo de salário.
Então, vamos lá, aqui a alternativa a gente consegue ler. Alternativa A, implementar a suspensão dos contratos. Pessoal, acabei de falar, não. Por que não implementar a suspensão? A suspensão vai ser boa para a empresa? Para a empresa vai ser boa a suspensão. Por quê? Porque ela não vai pagar salário para ninguém. Mas só que o exercício perguntava o que era melhor para os empregados, tá? Então tá lá na alternativa B, conceder férias coletivas de 30 dias. Por que férias coletivas? Porque é interrupção do contrato de trabalho. Então essa alternativa foi considerada aí uma alternativa difícil e a OAB vem piorando aí nos últimos anos, né, Carol? Justamente para tentar diminuir a quantidade de advogados, infelizmente. A Indianara disse que errou essa e justamente essa alternativa, pessoal, ela foi feita para errar, tá? Porque primeiro ela fala que você é advogado da empresa, mas ela não pergunta o que é melhor para a empresa, ela pergunta o que é melhor para o empregado, tá? Então ela foi feita para errar, tá justificado o seu erro, Indianara, infelizmente aí, tá? Então 72, a alternativa seria a alternativa B. Pulando então, questão 73. Essa questão aí já vai abranger as reformas trabalhistas, tá? Aqui, essa questão 73, antes de eu começar, você que está prestando atenção aí, o que é preciso destacar nela? Ela é uma típica questão que vai se contar uma historinha que não tem necessidade, tá? Vai contar uma historinha gigante que a gente não precisa saber disso. Vamos lá para a questão 73. Olha o tamanho da questão. Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária Montagens Rápidas LTDA em janeiro de 2018, recebendo um salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. Pessoal, tudo isso que eu li até agora não precisava dessas informações, certo? A questão vai começar mesmo, o que ele vai perguntar começa agora. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta, das 10 às 19h48, com um intervalo de 1 hora para a refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. Com base nas situações retratadas e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a alternativa correta. Bom, então vamos lá, o que a alternativa 73 queria saber? A alternativa 73 queria saber se você tinha conhecimento a respeito de compensação de jornada, tá, pessoal? Compensação de jornada. E aqui eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, que está lá no artigo 59 da CLT, depois você lê, quem estiver anotando. Compensação de jornada, anotem e leem. Artigo 59, parágrafo 5º e parágrafo 6º, que veio com a Lei 13.467, mais conhecida aí como Reforma Trabalhista. Galera, compensação de jornada, nós temos 3 tipos. A compensação dentro do mesmo mês, compensação até 6 meses e compensação até 1 ano. Para ficar mais fácil de vocês guardarem. Compensação dentro do mesmo mês. Ela pode ser feita até de forma tácita, tá? Então anotem aí, até de forma tácita. Se é até de forma tácita, então pode tácito, escrito ou por convenção coletiva. Essa é a compensação mensal. Compensação semestral, cuidado. Aí nós não podemos ter a compensação tácita. É preciso o quê? Um acordo escrito. Então, compensação semestral, acordo escrito entre empregado e empregador, ou previsão em norma coletiva. Agora, compensação anual, não. Aí é preciso o banco de horas, também conhecido, com compensação anual, é necessário ter que uma convenção coletiva ou um acordo coletivo prevendo a possibilidade de compensação de jornada. Tá? Era isso que a situação queria saber. E qual era a resposta correta da 73? Prova branca, falando para vocês. Tudo bem, Amanda? Boa noite. Alternativa D, pessoal. A situação não gera direito às horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso
Inclusive, pessoal, por acordo tácito, tá? Então, se quisesse colocar aí na OAB acordo tácito, seria possível também o acordo de compensação de horas, tacitamente falando. O que é compensação de horas? Vamos lá. Se o empregado trabalha mais que 8 horas diárias ou 44 semanais, a empresa vai ter que pagar a ele as horas extras, salvo se a gente tiver uma compensação de jornada. Em um dia ele trabalha mais e em outro dia ele trabalha menos. Nesse caso ele trabalhava mais todos os dias da semana, 48 minutos, mas não trabalhava no sábado. Lembrem sempre que sábado é dia útil trabalhado, tá bom? Alternativa 73, então, resposta A, D. Questão 74, pessoal. Olha lá os coraçãozinhos, bomba isso aí, coraçãozinho, pessoal. Se tiver dúvida, deixa a dúvida aí. Ah, tô com vergonha, não quero falar na frente de todo mundo a dúvida. A hora que terminar a live, manda a sua questão, tá bom? Continuando. Questão 74. Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em acordo coletivo com a sociedade empresária, a redução geral dos salários de seus empregados em 15% durante o ano. Então, vamos lá. O sindicato acertou diminuir o salário dos empregados, pessoal. Durante um ano, diminuiu o salário em 15%, tá? 15% durante um ano. Depois eu respondo sua pergunta, Carol. Só um momento. O que a alternativa queria saber? Era só saber o texto da lei. E qual texto da lei? Justamente o parágrafo 3º do artigo 611-A, tá? Vamos ler lá, que eu faço questão de ler a redação do parágrafo 3º do artigo 611-A. Se você tiver com a sua CLT aí, abra ela no artigo 611-A, parágrafo 3º. Olha lá o que ele vai falar. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverá prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Qual que foi o prazo que estava lá no exercício? 1 ano. Então, pessoal, durante esse ano não vai poder haver dispensa desses empregados, tá? Então, a alternativa B, olha que ela vai falar a alternativa B. A contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo, tá? Só saber texto de lei. Sabendo o texto de lei, simples acertar esse exercício. O duro é decorar todas as leis, né, pessoal? A OAB é complicada mesmo, tem que estudar, mas tem que ter confiança também. Então, se você quiser anotar aí, artigo 611, parágrafo 3º, respondia a questão de número 74. Questão de número 75, pessoal. Vamos acelerando aí, senão o povo vai dormir, hein? Quem está estudando, deixa seu joinha aí e bomba os coração. Vamos lá. Lucas trabalhava em uma empresa estatal cuja norma interna regular previa a necessidade de sindicância administrativa para apuração de falta e aplicação de suspensão. Após 4 anos do contrato, sem qualquer incorrência, em determinada semana, Lucas faltou sem qualquer comunicação ou justificativa por 2 dias consecutivos. Diante disso, logo após o seu retorno ao trabalho, seu superior hierárquico aplicou a pena de suspensão por 3 dias. Então, o que aconteceu? O Lucas trabalhava em uma empresa e a empresa tinha uma norma interna prevendo a necessidade de sindicância administrativa para aplicar suspensão no empregado. O Lucas foi suspenso sem uma sindicância administrativa. Ah, pessoal, essa daí a OAB deu para vocês, vai. Essa não tinha como errar. Até aí a minha esposa, que faz fisioterapia, se ela fizesse essa prova, ela acertava essa 75 aqui, eu tenho certeza, viu? Então, gente, alternativa B, nulidade da punição, pois não foi observada a norma regulamentar da empresa. Pessoal, muito simples, exercício dado aí, tá? Tem que observar a norma. A norma interna da empresa está prevendo a necessidade de sindicância, vai ter que ter sindicância, tá? Agora vamos para o nosso querido processo do trabalho. Alternativa I, questão... Ah, que bom, Indianário, isso aí. Essas daí, de graça, não pode errar, hein, pessoal?
Em sede de reclamação trabalhista, começamos o processo do trabalho, hein? Faltou responder a questão da Carol. Depois eu respondo em inbox para ela. Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da rena inicial para o qual foi expedida notificação citatória. Decorridos 5 dias da expedição da citação, não tendo havido qualquer comunicação ao juízo, houve a realização da audiência, a qual compareceu apenas o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação de revelia e confissão da empresa ré. Então, nós tivemos lá, foi notificada a empresa e ela não compareceu à audiência. Não compareceu à audiência, a gente já sabe, né? Se ferrou. O juiz indagou ao advogado do autor o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além de expedição de notificação. Aqui, gente, quem tem aula comigo de processo de trabalho, essa é uma súmula que eu canso de falar nas aulas, que é a súmula 16 do TST, tá? A súmula 16 do TST, não vou ler ela aqui, mas ela vai estar falando justamente dessa situação de que após 48 horas de ter sido expedida a notificação, presume-se que ela chegou na empresa. E a quem que vai caber o ônus de provar que não chegou? Só a empresa. A empresa que vai ter que comprovar que ela mudou de local e não chegou essa carta para ela, tá? É a súmula 16, uma súmula muito importante para você estudar. Acho difícil repetir isso na prova, mas é uma súmula que a gente tem que ter conhecimento. Então, súmula 16, a redação da súmula 16 é a resposta do exercício, que é a resposta A. Presume-se recebida a notificação 48 horas após ser postada, sendo não recebimento ônus da prova do destinatário. Tá bom, pessoal? Então, súmula 16, era só saber a redação da súmula. Pergunta um pouco difícil, que remete à redação integral de súmula, ok? Alternativa 76, questão a alternativa A. Questão 77, já encaminhando aqui para o final. Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Centro Dourado LTDA, na qual trabalhou por 5 anos e 3 meses, na condição de vigia noturno. Então, o Vando trabalhou lá 5 anos e 3 meses na empresa como vigia noturno. Volto a falar, essa parte nem era importante para a questão. Agora é que começa o importante, porque nós estamos falando do processo. A sociedade empresária não compareceu à audiência, daí porque o pedido foi julgado procedente à sua revelia. Procedente, ou seja, o Vando ganhou. Contudo, a sociedade empresária interpôs recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal. Agora começa a parte mais importante, mas com valor inferior ao devido, R$10 a menos nas custas e R$500 a menos no depósito recursal. Então, o que acontece? Processo do trabalho, também acredito que essa foi de graça, Indianara. Eu bato muito nessa questão de complementação de depósito recursal e custas nas aulas, né? O que acontece aqui, pessoal? Processo do trabalho, as custas são recolhidas ao final do processo ou no momento de interposição do recurso, tá? Não vamos estudar tudo sobre custas aqui agora. E o depósito recursal tem natureza jurídica de garantia do juízo e é necessário depositar para que a empresa faça o recurso. E o cara depositou um valor a menos. Então, precisava depositar R$1.000, ele depositou aí um valor a menos de custas e valor a menos de depósito recursal. Se eu pagar ou não pagar custas ou não pagar depósito recursal, o meu recurso ele não vai subir para a instância superior para ser analisada, tá? E a gente chama isso de deserção de recurso. Deserção de recurso. Só que nós temos a OJ 140 da SDI1 do TST. A OJ 140 da SDI1, ela vai tratar justamente dessa matéria, que a gente já está estudando, sobre a possibilidade de complementação de custas e depósito recursal. Qual que é o problema aqui? Antes do CPC, pessoal, até 2015, o entendimento do TST era que não era possível complementar custas e depósito recursal. Agora, depois de 2015, nós tivemos uma alteração na redação da OJ 140, dizendo que
é possível sim a complementação. Então, se o juiz ou o tribunal verificar que faltou pagar as custas ou depósito recursal, não faltou, pagou a menos, ele precisa abrir prazo para a parte complementar o pagamento dessas custas para aí sim subir o recurso. E se a parte não pagar, aí nós temos deserção. Estudem aí, muito importante, SOJ 140. E custas e depósito recursal, matéria super importante de processo do trabalho, despenca na OAB, tá? Qual que era a resposta correta? Alternativa C, que vai bem de encontro com o que fala a OJ 140. O juiz deverá assinalar o prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas e do depósito recursal, sob pena de deserção. Tá? Então, sob pena de deserção, ela tem o prazo de 5 dias para complementar as custas. OJ 140 do TST. Estudem aí a OJ também. Questão 78, pessoal. Uma entidade filantrópica foi condenada em reclamação trabalhista movida por uma ex-empregada em fevereiro de 2018. A sentença transitou em julgado e agora se encontra na fase de execução, certo? Então já teve o trânsito em julgado e agora está na execução. Apresentou-se os cálculos e conferida a vista executada, o juiz homologou a conta apresentada. Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos do devedor, para questionar a decisão homologatória, assinar a alternativa correta. Galera, aqui começa a ficar difícil. A parte de execução no processo de trabalho, ela é bem complicada, tá? Não vou entrar no mérito aqui, senão a gente vai deixar a live até 00:45 e ninguém aguentar. O que ela quer saber aqui? Sobre embargos à execução. Para opor embargos à execução, a parte tem que garantir todo o juízo, mas existem duas pessoas. Essa daí, a Carol, tá? Expert, sabia tudo de execução. Existem duas pessoas que não precisam garantir o juízo para apresentar embargos à execução, certo? Quem que não precisa? Pessoa jurídica, que é a entidade filantrópica, ou então os sócios dessa entidade, o pessoal que acompanha a diretoria dessa entidade filantrópica. Essa galera não precisa garantir o juízo. Então tá lá a alternativa A. Não há necessidade de garantia do juízo no caso apresentado para ajuizamento de embargos do devedor. Essa questão é, sim, considerada uma questão difícil. Sempre que cai execução, a não ser que caia agravo de petição, que é o recurso que todo mundo sabe, ela não vai ser considerada difícil. Essa daqui era. Penúltima questão, pessoal, questão 79. Uma sociedade empresária, essa questão 79 não tem como, do Elis. Lembro de você e meu coração parte toda vez que eu lembro dela. Uma sociedade empresária ajuizou a ação de consignação em pagamento em face de seu ex-empregador, com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias. O que são verbas resilitórias, gente? É verba rescisória, tá? Não precisa ficar preocupado com o nome, não. Devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu, nem se justificou, estando presente o ex-empregado. Antes da gente ler a resposta, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado com o quê? Consignação em pagamento, quem que ajuizou, quem que seria o reclamante na consignação em pagamento? É a empresa, foi a empresa que ajuizou a ação, certo? E quando quem ajuizou a ação falta, o que acontece com a ação? É arquivada. Ainda que foi a empresa que faltou, porque foi a empresa que ajuizou a ação. A empresa não estava no polo passivo, ela estava no polo ativo. E por isso que eu tenho muita pena do Duelis, que infelizmente errou essa questão. Tá? Era uma questão que exigia atenção do candidato. E ela foi a questão 79. Então, vocês já tinham, às vezes, feito um monte de questão. E agora falar, nossa senhora, cansei. E precisava prestar atenção, tá? Então, faltou, pessoal. Quem ajuizou a ação, faltou, a ação vai ser arquivada. Artigo 844 da CLT, tá? E a alternativa aqui é a alternativa C. E agora vamos para a nossa última questão. Rapidinho nossa live aí, ó, tá dando 30 minutos. Senão, o pessoal vai dormir aí, né?
Gustavo foi empregado da empresa Pizzaria Massa Deliciosa. Após a extinção do seu contrato, ocorrido em julho de 2018, as partes dialogaram e confeccionaram um termo de acordo extrajudicial, que levaram à Justiça do Trabalho para homologação. O acordo em questão foi assinado pelas partes e por um advogado que era das partes comum. Essa aqui, gente, essa aqui foi dada. O que eu falei para estudar em Ituverava, São Joaquim, Ribeirão Preto, estuda a homologação de acordo extrajudicial, porque vai cair. E aí caiu de fato. E caiu a questão mais fácil. Pessoal, homologação de acordo extrajudicial precisa ser por escrito e a gente precisa de cada parte com um advogado. Não é possível um advogado para as duas partes, tá? É vedado o ius postulandi, é necessário o advogado. Tudo isso é vedado. O que vocês vão ler? Artigo 855A, B, C, tá tudo lá nesse bolo. Lei, estude, homologação de acordo extrajudicial, porque é a reforma trabalhista. E essa questão 80 pode, então, ter um advogado para as duas partes? Não, não pode. O juiz, então, certamente não iria homologar e, se bobear, ia oficiar o AB. Hein? Então, a alternativa B da questão de número 80. Não será possível a homologação, porque empregado e empregador não podem ter advogado em comum. Ok, pessoal? Então, terminamos aí a nossa revisão bem rápida e resolução de exercícios a respeito de trabalho e processo do trabalho. Semana que vem, nós já faremos uma nova live para corrigir o que? Os exercícios de ética, tá? Do exame 26 da OAB. Então, agradeço demais o pessoal que ficou aqui até agora, aos alunos principalmente, tá bom? E volto a falar, se você tiver algum amigo, não tem nenhum tipo de problema para ele participar da live para ajudar a gente a bombar aí nosso Instagram. E ó, eu tenho Renata, não sei, vai ficar disponível durante 24 horas, viu? A live, então não tem problema nenhum. E semanalmente nós faremos essas lives. Então, eu vou avisar no começo da semana, que dia da semana que nós conseguiríamos fazer. E, vou perguntar aí, pessoal, semana que vem, que dia que vocês preferem aí uma live semana que vem para corrigir ética? Eu vou colocar quarta-feira, mesmo horário, quarta-feira às 11. Duelis, aula de trabalho amanhã, hein? Não no Instagram, pessoal, é aula particular. Comentem aí se vocês preferem quarta ou terça. Quinta-feira não, né, pessoal? Sexta-feira, semana que vem, é feriado, então quinta é o sextou. Aí não vai dar ninguém na nossa live. E eu tenho aí uma novidade para quem está na OAB, tá? Uma novidade para quem está na OAB. Eu preciso que vocês me chamem em inbox. Eu vou criar um grupo de estudos meu, do artigo 7º. O que a gente vai estudar? Trabalho, processo do trabalho e ética. E pode ficar tranquilo que nesse grupo não vai ter discussão nem do Bolsonaro, e nem do Haddad, e nem nada de eleição, porque está todo mundo saco cheio disso. Que eu preciso? Que você me mande uma mensagem no inbox, tá? Mande uma mensagem no inbox e fala assim, Renato, eu quero participar do curso, quero participar do grupo do WhatsApp, perdão. Esse grupo só eu vou mandar mensagem, tá bom? Então, grupo de WhatsApp, já abre aí o meu inbox do Instagram e já manda um direct. Renato, quero participar do grupo. Só eu que vou mandar mensagem no grupo, tá? Não vai ser aquele grupo cansativo e chato de WhatsApp. E aí nós teremos dicas e até vídeos particulares só para o grupo de trabalho, processo do trabalho e ética. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo. Uma boa noite, tá? Para todo mundo. Estudem, que vai valer a pena. Estou esperando todo mundo do lado de cá com a carteirinha vermelhinha, tá?